temos aí a última aula de Cloud, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades 4 e 5, então implantação de serviços em nuvem, funcionamento e segurança da nuvem, eh, e trazendo também um pouquinho da revisão da aula de semana passada, que a gente falou um pouco mais sobre os tipos de serviço, né, modelos de implantação, enfim. Depois disso, a gente entra, então, na nossa última aula, falando um pouquinho de implementação, como é que a gente vai fazer uma implementação na nuvem, como é que trabalha isso, e também um pouco aí de funcionamento e segurança. Falando um pouco do que a gente viu na última aula, a gente falou sobre modelos de implantação, e aí modelos de implantação a gente tinha lá alguns modelos, por exemplo, nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida, nuvem comunitária. Então, a nuvem pública é aquela nuvem da AWS, né? Então, aquela nuvem que cada usuário vai lá e cria a sua própria estrutura e com isso, então, tem acesso a todos os serviços daquele provedor. Uma nuvem privada, que é onde uma empresa tem uma nuvem, mas ela está localizada internamente dentro da empresa. Então, essa administração ela é privada e é por isso que não fica parecida, né, com a nuvem pública. Temos a nuvem híbrida, que é um pouco dessas duas primeiras. Então, eu tenho uma nuvem privada, mas caso eu queira fazer algum tipo de conexão com uma nuvem pública, eu consigo fazer, então eu faço essa parte híbrida. E também buscamos ali um conceito de nuvem comunitária, que é aquela nuvem que a gente deu exemplo de universidades, né? Um grupo de universidades que tem o mesmo objetivo em comum, utilizar uma nuvem só para fazer esse tipo de serviço. Depois a gente também teve modelos de serviço, né? E aí tem o IaaS, PaaS, SaaS. Teve até algumas dúvidas dos colegas e a gente pôde conversar. O IaaS, então, infraestrutura como serviço, que é o exemplo da AWS, da Microsoft, Google, né? Então, eu tenho uma infraestrutura, essa infraestrutura ela é administrada pelo provedor, enquanto a gente fica responsável ali do sistema operacional para cima. Temos também PaaS, que é plataforma como serviço, então o provedor te provê uma plataforma e aí ali demos o exemplo dos desenvolvedores, né, que eles teriam só que fazer o código e executar a aplicação. E temos o SaaS, que é na camada lá daqueles slides que a gente viu, de responsabilidades, o SaaS a gente teria somente um usuário e senha daquela ferramenta para entrar, utilizar o serviço em nuvem. Também falamos um pouquinho de DaaS e de FaaS, né? Function as a Service, que são as funções, a questão de Lambda, a questão que a AWS está trabalhando bastante nos últimos tempos. E DaaS, que é Desktop como Serviço, né? Então seria ali a parte de desktop realmente colocado como serviço e não ter mais vários computadores para ajudar numa atualização em massa, enfim. Esses seriam os modelos de serviço. Entrando então um pouco na aula de hoje, a gente fala um pouquinho sobre implantação de serviços em nuvem, né? Como é que a gente faz essas implantações, o que que a gente precisa se preocupar, algumas dicas e alguns estudos que a gente buscou nesses dois últimos capítulos do nosso livro. Antes de iniciar uma implementação de serviço em nuvem, e assim como é feito em um bom processo de seleção, é muito importante que a empresa utilize documentos que ajudem na seleção dos provedores de serviço em nuvem, que irá melhor prestar o serviço com base nos requisitos solicitados pelo cliente, ou seja, um documento onde a gente vai ter os requisitos daquilo que a gente está buscando naquele provedor que a gente está analisando. Para isso, é muito comum vermos a utilização de dois documentos que ajudam em muito a escolha de serviços a serem utilizados. A RFI, ou requisição ou solicitação de informação, e a RFP, que é a requisição ou solicitação de proposta, né? Vamos ver a diferença de cada um deles. A RFI, ela vem do inglês Request for Information, ou seja, requisição e solicitação de informações. E esse documento ajuda as empresas a entender melhor a solução que será contratada, pois solicita informações sobre o funcionamento da solução e como ela atende às demandas necessárias às empresas. Com isso, elas têm mais clareza sobre aquilo que pretendem contratar. Diferentemente da RFP, que vem de uma solicitação de proposta, ele é um documento, né? É um tipo de apontamento de licitação usado para requerer propostas de prováveis fornecedores de serviços, né? E aí aqui tem a diferença. A RFP sempre é utilizada após uma RFI,
uma vez que a RFI é feita para adquirir informações sobre a solução pretendida. Diferente da RFI, que pode ser utilizada para fazer uma primeira abordagem e descartar fornecedores que não atendem aos requisitos, a RFP é mais detalhada no quesito de funcionalidades e necessidades da empresa. Para isso, é muito comum vermos a utilização de dois documentos que ajudam em muito a escolha dos serviços a ser utilizado: a RFI ou a RFP e a RFP. Então, a RFI ela vem num primeiro momento com informações daquilo que a gente busca, e esse documento ele é preenchido por essa empresa para que traga mais informações daquele provedor, daquele fornecedor, para a gente ter maiores informações sobre a empresa que a gente vai analisar, enquanto a RFP é um documento técnico mesmo, de tópicos técnicos do que a gente está precisando para aquele provedor ou para aquela software, né, aplicação. Então ali vai ter os processos que a gente precisa, detalhamento do que a gente precisa, tecnicamente esse documento é abordado. Então esses dois documentos juntos, tanto a RFI quanto a RFP, trazem um detalhamento daquilo que nós, como clientes, precisamos naquele momento do provedor. Então eu consigo, caso tenha, né, esses documentos, eu consigo ter uma aceitação e uma assertividade muito mais alta, na hora de escolher esses provedores, tendo em vista que esses documentos vão vir detalhadamente o que a gente está necessitando, né? E aí, muitas vezes, fica mais fácil de escolher entre eles, tendo essas informações. E aqui eu busquei do livro, que tem uma diferenciação, né, entre a RFI e a RFP. De propósito, já a RFI é criar uma carteira de potenciais provedores de serviço, obtendo informações sobre os provedores e os serviços prestados. A RFP é escolher um provedor de serviço, avaliando detalhadamente a solução proposta. Então, veja bem, temos aí uma diferença já de propósito do documento, né? O foco da RFI é focado em coletar informações amplas e atualizadas do mercado, enquanto a RFP é focada em um projeto ou necessidade de contratação de um serviço pelaquela empresa. Um escopo mais técnico e menor, né? A cronologia ocorre antes do início de qualquer projeto ou iniciativa de contratação de serviço, enquanto a RFP ocorre após serem estabelecidos orçamento, necessidades e cronograma de projeto. E a avaliação e as respostas desses documentos, na RFI o documento é com grau de menor de detalhes, trazendo uma visão geral do provedor de serviço e a solução desejada. Geralmente as respostas são enviadas de forma padronizada. Então vem lá uma empresa dizendo que tem X clientes, os cases de sucesso, que tem pessoas gabaritadas para fazer aquele projeto, ou que o software tem tal e tal e tal funcionalidade, eh, certificações, alguma coisa desse tipo. Enquanto a RFP já é um documento com um grau maior de detalhamento, trazendo respostas direcionadas para seus questionamentos, informando se a solução cumpre e como cumpre a requisitos detalhados no documento. Então lá eu vou dizer que eu preciso de um banco de dados gerenciado. Então, na RFP vai dizer lá se essa empresa tem ou não um banco de dados gerenciado, para aí sim a gente fazer essa escolha mais assertiva. Então, veja bem, a gente tem esses dois documentos que são um pouco mais formais, né? Mas traz aí uma visão muito clara do que a gente precisa para aquela solução. Que seja uma solução mais técnica, que seja uma solução mais estratégica, enfim. A gente tem esses documentos para nos ajudar a fazer essa escolha um pouco mais detalhada e um pouco mais assertiva. Indo um pouquinho, então, no checklist de verificação, né? O que que a gente precisa fazer para implantar um serviço com sucesso? E ali ele diz: para uma migração de sucesso, devemos ter um bom planejamento. É igual aquela pirâmide, né? Tem um exemplo muito claro, e eu já vi em alguns livros de administração, que um bom planejamento, por mais que ele demore mais tempo, vai fazer uma mudança lá na frente mais rápida e mais assertiva. Então, para uma migração de sucesso de um serviço que eu tenho local para a nuvem, quanto mais eu planejar, quanto mais eu entender o que eu estou migrando, mais eu vou ter sucesso. Então, eu faço um planejamento detalhado,
eu vejo o que que eu vou migrar, eu vejo quais são os itens ali que eu vou migrar, quem que vai estar envolvido, tempo de migração que vai ficar indisponível. Caso dê problema, consigo voltar ou não consigo voltar? Então, assim, tendo esse planejamento muito bem feito, eu vou ter grandes chances de fazer uma migração de sucesso. A performance de desempenho das áreas, principalmente de TI, então, para ter uma migração de sucesso, eu preciso saber se a área de TI está engajada, né? Eu preciso saber se a área de TI entende daquilo que está fazendo, se as pessoas certas estão ali fazendo os movimentos corretos. Saber o que é e o que não é compatível com a nuvem, isso é de extrema importância, porque já vi empresas onde software ou funcionalidades que eles têm, eles estavam esperando que a nuvem eh, substituísse e a nuvem não tinha aquele tipo de serviço, fazendo com que essa escolha já fica um pouco dificultosa, né? Então, saber o que é e o que não é compatível com nuvem é de extrema importância para que essa migração seja feita com sucesso. Porque caso essa migração seja realmente necessária e o software ou a aplicação não seja compatível, tem que alterar. Isso tem que estar muito bem planejado, muito bem mapeado, né? E a aderência do melhor provedor. Fazendo documentos como RFI, RFP, a gente consegue pegar um melhor provedor que seja aderente ao nosso negócio. Como bem eu falei, não adianta eu colocar um provedor que seja caríssimo, que tenha todos os serviços, né, como uma AWS, mas ao mesmo tempo eu não vou utilizar isso tudo, eu vou utilizar uma fatia muito menor. Então, quem sabe eu ir para um provedor menor, né? Então tem que ver qual é esse provedor que tem melhor aderência para a minha empresa para a gente fazer isso. E aí ali eu trouxe um pouco do livro, né, as negociações com as candidatas a fornecer o serviço devem ser submetidas ao crivo de recomendações apontadas pelos especialistas da área. Com esse cuidado, aumenta a possibilidade de efetuar uma boa escolha da melhor plataforma, ou pelo menos daquela que mais se adequa às necessidades da empresa em particular. Então, a gente volta até um pouco lá na nossa primeira aula, quando a gente fala um pouquinho sobre decisões da área de tecnologia né, serem vinculadas às decisões estratégicas da empresa, né? Então, assim, por mais que muitas vezes um- uma escolha de um provedor seja bem difícil, nada melhor do que os especialistas da área de tecnologia estarem por dentro, estarem opinando nessa troca, nessa mudança, nessa migração, para que ela seja feita com sucesso, né? E aqui tem uma figura que eu também tirei do livro com alguns passos do checklist de verificação, né? Então, ali, ó, planejamento. Tudo começa por um bom planejamento. Aqui é o momento de mapear todos os riscos que envolvem o processo, indicadores, enfim. Levantamento da infraestrutura, mapear a infraestrutura, né? Qual é o tipo de hardware que foi utilizado, a quantidade, se eu vou ter licenciamento ou não de software. Se eu tiver num servidor local usando um Postgres e ir para um servidor da Oracle, colocar um Oracle Server de banco de dados, eu já vou ter que pagar uma licença, né? Então, esse tipo de análise ela tem que ser feita. Tipo de serviço em nuvem, se toda a infraestrutura ficará em uma nuvem pública, em uma privada, né? Com um pouco de cada tecnologia, qual é o modelo que será adotado? IaaS, PaaS, SaaS. E aí, sabendo disso, será que a nossa aplicação precisa ser reescrita? Uma vez que eu colocar na internet, uma vez que eu colocar na nuvem, eu preciso reescrever a minha aplicação, né, para ela virar um SaaS, né, como serviço, né, um software como serviço. Seleção do provedor, como eu falei anteriormente, né, selecionar o provedor que seja mais aderente. Seleção do parceiro de implementação, né, além do provedor de serviços, em alguns casos temos parceiro de implementação, então parceiros que trabalham com nuvem, que são certificados para trabalhar com a nuvem em questão. E numa dessa é muito interessante, num serviço de implantação desse tipo, ter um parceiro desse tipo, que possa até desenhar uma infraestrutura base, né? Ó, analisando o ambiente que vocês têm, eu consigo entregar uma infraestrutura desse tipo na nuvem que vai suportar tudo. É muito legal, às vezes, fazer essa migração juntamente com o parceiro. Redesenhar a arquitetura,
Então, a gente vai revisar a arquitetura da TI para ver se precisa fazer alguma mudança, né? Padronizar políticas, revisar as políticas existentes, ou, no caso de não possuir, padronizar as políticas, né? Ver o controle de segurança, quem é que vai acessar o quê, políticas até de rede, né? Como também as políticas de acesso na nuvem. Então, aí são algumas atividades importantíssimas para uma implantação de serviço de nuvem com sucesso dentro da empresa, né? Temos alguns aspectos legais, aqui eu passo rapidamente, a gente já falou, né, nas últimas aulas aí sobre algumas leis que regulamentam proteção de dados, né, principalmente aqui no Brasil, que foi a LGPD em 2018, né, que foi feita com base em GDPR, e aí na Califórnia CCAA, né, e com relação aos aspectos de segurança, um último cuidado está voltado à garantia de integridade da informação. Trata-se da garantia de que os dados que são acessados para cópia ou leitura permaneçam os mesmos, desde a data de sua inserção nas grandes bases de dados, não tendo sido modificado, alterado ou danificado por qualquer ação, seja de erro de sistema ou erro humano, desde o último acesso autorizado. Então, aqui a gente está falando aí de um dos pilares da segurança da informação, que é a integridade, né? Então, isso é muito importante. Tem leis que regulamentam isso hoje, mas, ao mesmo tempo, nós, como administradores desses ambientes, a gente tem que estar sempre atento para que tanto essas leis, o que, que impacta na nossa vida, né, no nosso dia a dia, na área, como também a questão de segurança da própria nuvem, que a gente tem que ficar bem atento. Ainda falando um pouquinho dos aspectos legais, né? O gestor de TI da empresa que está contratando os serviços em nuvem, com todo o cuidado possível, deve assegurar que o provedor de serviço que está sendo contratado cumpra todas as exigências necessárias para armazenar arquivos confidenciais, principalmente para os casos em que a empresa for notificada judicialmente e precise de tais dados como prova em uma possível ação. Uma vez que eu vou fazer a contratação do serviço de nuvem, eu tenho que entender que o meu dado, né, e o dado dos meus clientes estão disponíveis em outra estrutura que não a minha. Então, vou colocar lá um banco de dados, documentos, né, documentos dos clientes, enfim. No caso da empresa que eu trabalho, toda a parte de saúde dos clientes, né? Então, é bem complexo aí escolher um provedor que trabalhe, que tenha as certificações de segurança para que esse dado não vaze, esse dado não seja destruído, né, ou alterado conforme a integridade dos dados a gente leu no slide anterior. Dependendo do quanto a informação é sigilosa, empresas adotam um modelo híbrido em sua infraestrutura de TI, em que os dados de extrema relevância são armazenados em sua infraestrutura interna e os demais dados em nuvem. Muito interessante também essa estratégia, né? E uma das responsabilidades da área de TI da empresa é cobrar a regulamentação e o cumprimento da conformidade, compliance, evitando assim brechas de segurança, principalmente no que tange às causadas pelo próprio usuário, que este não lida com os dados de forma correta, né? Então, a gente atento à segurança da informação, tem em vista que hoje tem leis que regulamentam isso e pode nos impactar. Falando um pouquinho de CAPEX, OPEX, então aí numa questão financeira da nuvem, né? E aí ali diz, né, no nosso livro mesmo, você sabe a diferença entre CAPEX e OPEX e como isso impacta a escolha de uma nuvem? CAPEX e OPEX são termos usados pelas companhias, principalmente no planejamento contábil. Então a gente está falando aqui bastante de contabilidade. São siglas originadas de expressão em inglês, que significam Capital Expenditure e Operational Expenditure, respectivamente. Em outras palavras, o CAPEX, em tradução livre, significa despesa de capital, ou seja, o dinheiro que uma empresa gasta em imóveis e equipamentos que precisam para produzir ou prestar serviços. Então, aí a gente está falando daquele nosso data center, né? Um data center com os servidores, né? Então, dinheiro que foi gasto nesses equipamentos imóveis para operacionalizar a empresa. Já o OPEX tem a ver com despesas operacionais, melhor dizendo, todos os custos pertinentes com a feitura de bens e serviços de uma companhia. Então, ó, quando uma empresa opta pelo CAPEX, ela compra bens do qual se torna dona. E no caso, a nuvem se torna um bem adquirido e passa a fazer parte do patrimônio da empresa. Já quando uma empresa opta pelo OPEX, ela não se torna dona da nuvem, mas paga pela utilização desse serviço por tempo determinado. Então, assim,
é tão grande a a implantação de nuvem numa empresa, né, essa migração, principalmente falando, na aula de hoje, na questão de migração, então muda tecnicamente, né, muda a mudança de pensamento da empresa e até a parte contábil da empresa muda também. A forma que ela vai trabalhar isso, né? Tendo em vista que ela não vai adquirir mais bens para fazer essa operação dos serviços, né, da empresa. Então, isso é bem legal e bem interessante. O modelo de pagamento da nuvem, a gente já viu que tem alguns modelos de pagamento. Eu falei muito no Pay as you go, que é o pague conforme uso, né? Pague pelo que use, que é o grande diferencial da nuvem comparado com o data center, né? É a mais popular entre os provedores de serviço em nuvem. Nessa modalidade, a empresa que contrata o serviço em nuvem paga somente por aquilo que foi provisionado, está sendo utilizado, ou seja, usa e paga depois o que consumiu. Se comparado ao serviço de telefonia, seria como um plano pós-pago. Então, assim, o pague pelo que usa é o padrão do serviço de nuvem, né? A gente, principalmente a AWS, que é a maior, então a gente vai lá, utiliza durante o mês tudo aquilo consumido por hora, e depois que eu consumir, eu vou lá e pago no final do mês no cartão de crédito a fatura. Mensal flexível, nesse modelo, o comprometimento da empresa que está contratando o serviço é mensal, em um período mínimo de 12 meses, com a empresa. Como a empresa já está comprometida a pagar pelos serviços utilizados, esse modelo proporciona descontos bem expressivos, né? O mensal flexível se caracteriza como um gasto mensal mínimo. Então, tem algumas empresas que eu digo, né, que eu vou ficar 12 meses e aí eles dão lá um desconto na fatura mensal, tendo em vista esse comprometimento mensal da nossa empresa com o provedor de nuvem. Economize ao se comprometer. Este modelo oferece descontos agressivos para uma empresa em que se compromete a utilizar um valor específico em serviço de nuvem. Geralmente são planos com 1 ou 3 anos de comprometimento. Quanto mais tempo tiver de contrato, maior o desconto, né? Então, assim, a AWS tem isso. Eu consigo lá dizer que eu vou me comprometer em utilizar esse servidor durante 12 meses. E aí, durante aquele 12 meses, a hora que era $100 por hora, um exemplo, vai para $50 a hora, se eu utilizar aquela máquina ali até em 12 meses. E geralmente eu tenho dois tipos, né? De 1 ano ou de 3 anos. E aí, se for 3 anos, eu tenho mais desconto ainda. Então, assim, quando eu estou utilizando um recurso na nuvem, a gente chama que é o on demand. Então, a gente está utilizando on demand, em demanda, né? Então, é um valor um pouco maior. E aí eles meio que para nos colocar uma responsabilidade de ficar com eles durante um tempo, eles te dão um crédito, eles te dão um desconto por isso. Então eu tenho lá um servidor, né, que eu vou gastar 100 por mês. Se eu fizer uma reserva dele durante um ano, eu vou gastar menos. Isso é bem normal dentro dos grandes provedores. Aí tem a questão também de traga sua própria licença. A empresa tem a possibilidade de levar os licenciamentos que ela possui no seu data center para a nuvem em troca de descontos nos serviços contratados. Isso vai depender do produto que será utilizado e do provedor de serviço escolhido. E aí alguma particularidade, né? Tem servidores e serviços que precisam de uma licença, às vezes até vinculados ao próprio hardware. E aí quando tu traz para a nuvem, tu consegue descontos e tu consegue trabalhar esses descontos para que ele seja provisionado lá dentro da nuvem. Créditos universais, essa modalidade traz o conceito de créditos, né, em que a empresa compra créditos em nuvem para usar como quiser, durante um determinado período. Funciona como cartão pré-pago. Tem alguns provedores de nuvem que faz isso, eu tenho lá 20 mil créditos para gastar por mês, e vou colocando meus serviços e monitorando até quando ele acabar. É também uma modalidade de crédito, de pagamento. E vendo agora mais para o final da nossa aula, a gente começa a falar um pouquinho sobre monolito e microserviços, né? Isso é uma discussão bem grande e bem válida na nossa área de tecnologia, porque ambos têm vantagens e desvantagens, né? Então, quando a gente fala num monolito, a gente está falando em uma aplicação que fica com o seu código armazenado de forma única, né? E todo o modelo de negócio daquela aplicação está em uma caixa só, vamos dizer assim, né? Então, a manutenção nela é muito maior
né, a manutenção nela é muito mais difícil, tendo em vista que esse software é muito grande, entre aspas, e aí quando eu for fazer uma manutenção nele, eu posso deixar ele indisponível. Então eu tenho esse grande monolito, que é essa caixa com todos os códigos, todos os modelos de negócio ali dentro. Quando eu falo já numa arquitetura de microserviços, eu tenho micro caixas, né, com cada um com sua aplicação e elas juntamente formam uma grande aplicação. Tem até um exemplo clássico, por exemplo, do Netflix, que a Netflix utiliza muito microserviço. Então, sei lá na tela de login tem um microserviço de login. Quando eu entro no, no perfil e tem aqueles perfis, qual que eu quero, aquele dali é outro microserviço. Uma vez que eu entrei, eu tenho microserviço de recomendações, eu tenho micro... Então, assim, são vários microserviços. E aí eu consigo atualizar um deles separadamente, né? Cada um deles separadamente. Tem também uma desvantagem que é uma questão até de monitoramento disso, né? O monitoramento no monolito é muito mais fácil, tendo em vista que a arquitetura é mais simples, entre aspas. E no microserviço a gente vai ter muita comunicação e aí o monitoramento disso pode ficar um pouco mais complexo. A gente entra também um pouquinho nas desvantagens e vantagens de cada um, né? Então, vantagem de uma arquitetura monolítica. Estruturalmente é mais simples, como eu falei, né? Tá tudo dentro de uma caixa apenas. O desenvolvimento dele é um pouco mais simples. É amigável para pequenas aplicações. Então, uma aplicação pequena eu consigo fazer isso. Quando uma aplicação começa a ficar muito grande, geralmente a empresa começa a pensar em desacoplar, em começar a trabalhar com microserviços, sem duplicidade de código e classe, entre outros módulos, e a fluxo de publicação fica um pouco mais tranquilo. Se não for pensar num downtime, alguma coisa, simplesmente é pegar e fazer um deploy de uma aplicação apenas. Desvantagens: eu fico preso a uma tecnologia, vou estar trabalhando numa grande tecnologia apenas. Um exemplo é o Java, então o monolito Java, ele pode ficar extremamente complexo e grande, né? De difícil entendimento e manutenção, então eu vou ter muita regra de negócio dentro da mesma caixinha, e isso pode ser um pouco mais complicado de fazer manutenção. Ter um grande ponto de falha. Então, como eu falei, né, se eu for fazer um deploy dele, e o deploy falhar, eu perco ele todo. E queda na qualidade do código. Ele começa a ficar muito grande, né? E a gente pode ter uma desvantagem aí de ele ter uma queda na qualidade do código. Ao mesmo tempo, a gente tem as vantagens do microserviço, né? A escalabilidade. Eu consigo escalar isso muito mais fácil, tendo em vista que eu estou desacoplando ele, eles são caixas menores para se trabalhar, né? A adoção de novas tecnologias com maior facilidade, eu consigo fazer integrações entre microserviços de várias tecnologias, um microserviço em Go se conectar com um microserviço em Java, que se conecta com um microserviço em Python, enfim, eu consigo fazer essa mistura e eu consigo implantar de forma independente. Eu consigo fazer um deploy numa caixinha só dessa, e mudar somente aquilo que eu quero daquela caixinha sem impactar um todo, né? Logicamente, se eles tiverem integrações que necessitam desse microserviço online, a gente pode ter problema ali. Por mais que na questão de infraestrutura hoje a gente tenha aí serviços como Kubernetes, que trabalham ali com containers e tal, que ajudam na questão de downtime, né? Desvantagem da arquitetura de microserviço: complexidade de implantação. Lembrando que eu saí de um lugar para várias caixas, então vou ter uma complexidade aqui de, de implantação, né? O gerenciamento de dados ele é distribuído, os testes são mais complicados e a dificuldade para programadores iniciantes, tendo em vista que eu vou ter muita, quem sabe muita, dependendo do tamanho da empresa e do tamanho dessas aplicações, eu vou ter muita diferença de tecnologias, né? Eu posso ter microserviço feito em uma linguagem e já feito em outra linguagem que está se comunicando, mas são em linguagens diferentes. Isso pode ser uma desvantagem aí. A empresa tem que estar muito madura para tomar essa decisão de desacoplar um monolito para microserviços, principalmente na questão de monitoramento, né? Uma vez que se a gente tiver problema em um microserviço desse, a gente pode ter que identificar e saber o que está acontecendo, e numa arquitetura de microserviços isso pode estar muito espalhado, né? Falando um pouquinho de multi-cloud, né?
busquei aqui do próprio Google, ali da VMware. Multi-cloud é um modelo de computação em nuvem em que uma organização utiliza uma combinação de nuvens, que podem ser duas ou mais nuvens públicas, duas ou mais nuvens privadas, ou uma combinação de nuvens públicas, privadas e de borda, para distribuir aplicativos e serviços. Outra também da For Linux. Multi-cloud é uma arquitetura de nuvem que permite aos usuários criar e implantar aplicativos e serviços em múltiplas nuvens. Então, quando a gente fala de multi-cloud, até agora a gente falou de, a minha empresa trabalha com a AWS, a minha empresa trabalha com Google. E hoje, né, nos últimos anos aí, muitas empresas têm trabalhado com multi-cloud, utilizar mais de um provedor de cloud dentro da mesma empresa, né? Para que isso? Primeira coisa, muito importante, otimização de investimentos. Eu uso na AWS aquilo que é bom na AWS e que me vale o dinheiro investido ali. Ah, mas o que eu estou usando na AWS, a Microsoft também faz, eu consigo fazer lá por um valor muito mais baixo. Começo a utilizar a Microsoft nesse microserviço, nessa estrutura. Então eu começo a ter multi-clouds, eu começo a ter vários provedores de nuvem, e aí fica um pouco complexo essa comunicação entre eles, mas é possível. E aí, eu tenho dentro da própria empresa várias nuvens para administrar, né? Resiliência no armazenamento de dados, eu posso, né? Eu consigo e posso fazer o armazenamento de dados em multi-cloud. Otimização de infraestrutura e continuidade do negócio. Eu posso, inclusive, ter um data center num provedor X, e quando der algum problema, eu consigo multiplicar isso para é, outro provedor. E aí ficaria ali uma continuidade do negócio caso eu tenha algum problema, né? Colocar tudo na mesma cesta, né, no mesmo provedor pode ser problemático, porque mesmo esses grandes provedores, eles podem ter problemas aí em sua infraestrutura e trazer problemas para nós também com isso, né? Então, esse conceito de multi-cloud, ele tem sido trabalhado muito nos últimos anos, tem pessoas que são adeptos e gostam disso, tem pessoas que não gostam disso porque fica um pouco mais complexo. Imagina trabalhar com várias nuvens e a organização e monitoramento disso pode ser um pouco complexo, né? E aí a empresa não consegue lidar com isso, então focam em um provedor apenas. Mas é um conceito que tem tomado aí muitas conversas e eu imagino que vai render ainda bastante assunto nos próximos anos. Com isso, então, finalizamos a nossa disciplina de cloud. Queria agradecer novamente ao professor Robson, à professora Flávia, pela oportunidade. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí durante essas 4 semanas. E fico disponível nos meus contatos, nas minhas redes sociais para qualquer dúvida. Beleza? Um grande abraço e até mais.